Uma saudação a todos os irmãos reunidos lá com o reverendo Toribio, na congregação que o reverendo José Trujillo Ramos pastoreia lá em São Martín de Porres, Lima, Peru, e também a todos os que estão reunidos lá em Ciudad de Calabozo, e também os irmãos dos estados de Guaricó ou Guarico e Apuré, ministros de diferentes lugares lá na Venezuela e demais lugares que estão reunidos no dia de hoje, segunda, 22 de novembro desse ano de 2023. Realmente é um privilégio e uma bênção poder saudar-lhes a todos vocês e estar conscientes de que estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, o tempo onde Deus está realizando a obra de preparação daqueles que serão transformados na etapa de pedra angular e na dispensação do reino, onde Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, o qual estava mostrado no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Mas vejam como no templo de Salomão apareceram ali dois querubins adicionais, dois querubins de madeira de oliveira, coberto de ouro, e Deus disse que colocasse lá no lugar santíssimo. E vejam, esses dois querubins gigantes cobriam todo o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, ministra lá dentro do lugar santíssimo o sumo sacerdote. E vejam, uma mensagem que o reverendo Jesus Barroleta me enviou, do qual nosso irmão William nos fala algo ali muito importante nessa partezinha. A mensagem foi a glorificação do tabernáculo de Deus, que foi pregado 12 de 9 de 1998 na Guatemala. Nos diz o nosso irmão William ali, e para esse tempo final, através da manifestação do Espírito de Cristo, Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino, é um profeta dispensacional com uma mensagem dispensacional, a mensagem do Evangelho do Reino, e com os ministérios dispensacionais, como o ministério de Moisés e como o ministério de Jesus, que também estará manifestado em seu anjo mensageiro, e o ministério de Elias passa porque o ministério de Elias operou, vejam, nas eras da igreja, na sétima etapa. Mas antes, vejam no Antigo Testamento, operou em Elias, chamados Elias, esse ministério é chamado de Elias, e depois o segundo foi Eliseu e uma porção dobrada. E lá, esse nome foi mudado, vejam. Era o mesmo ministério de Elias, porém com outro nome, com um nome novo, Eliseu. Depois passa a João Batista. E depois vemos no reverendo William Branham, em sua quarta manifestação, na sétima era da igreja, na dispensação da graça. Operou três ocasiões sob a dispensação da lei, no átrio, uma vez no lugar santo, mas vejam, esse ministério está prometido que percorreria o caminho ministerial novamente em sua quinta manifestação, e nessa ocasião lá o vemos com Moisés. Agora vejam, quando ele escreve no livro de citações, que é o que muitos talvez tenha se chocado, mas isso foi escrito por ele. Quando ele escreve ali um sexto Elias, pois
Algum motivo no programa divino foi pelo qual ele escreveu o sexto Elias, mas isso o Espírito Santo escreveu através dessa manifestação naquela ocasião. Depois, poderemos entender claramente o porquê ele escreveu isso ali. Agora, vamos ficar com a parte quando o irmão Branham diz que percorre por quinta ocasião. E depois verão mais claramente o porquê ele escreveu isso. Porque tem um significado profético. Agora, é como quando o irmão William dizia do ministério de Moisés, de se contarmos Jesus, pois seria uma das duas oliveiras, Moisés e o terceiro. Moisés. Se não contamos esse ministério de Moisés em Jesus, pois seria o segundo ministério de Moisés. Não tem problema nenhum. Agora, vejam que esse ministério de Elias estaria percorrendo esse caminho ministerial por quinta ocasião, mas do lado de Moisés, o mensageiro dispensacional, mas foi Moisés, ou seja, um ministério dispensacional, mas já seria no lugar santíssimo. E para percorrer no lugar santíssimo, tem que ser um mensageiro dispensacional. Não pode ser um mensageiro nenhum ministério de era. Portanto, veja o que diz aqui, continua dizendo nesse extrato, e o ministério de Elias sobe a uma posição mais importante, porque passa ao mensageiro dispensacional. Portanto, o ministério de Elias recebe uma adoção, a adoção para ministrar no último dia como uma das duas oliveiras, e o de Moisés como uma das duas oliveiras também, e o de Jesus passa no último dia para ministrar também, porque o mistério do sétimo selo é o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, porque ele vem com os seus anjos. Bom, era apenas uma saudaçãozinha para os irmãos que me pediram, uma saudação, e aproveitei e falei a respeito desse extrato muito importante que me enviaram, o qual eu quis compartilhar rápido com vocês, e é o que tem estado se falando na visão da carpa e no cumprimento da visão da carpa, na etapa da palavra sendo ensinada, sendo trazida, o que foi trazido, Deus através do Espírito Santo, através do reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, e pelo arcanjo Gabriel, nosso amado irmão William Soto Santiago. Toda a mensagem que nos trouxe, estamos vendo agora todo o cumprimento do que foi profetizado, o que foi mostrado em visão e o que foi profetizado por eles, do que Deus estaria realizando no meio da igreja em uma grande carpa catedral na etapa da era de pedra angular e dispensação do reino. Para mim tem sido um privilégio poder ter enviado essa saudação, essas palavras de saudação a todos vocês reunidos na Venezuela, no Peru e em todos os lugares onde também estão em estudos bíblicos, e também no dia de amanhã e na sexta e no sábado e todos os dias. Estamos nesse ambiente no qual estamos sendo preparados para breve obtermos a nossa adoção, a nossa transformação. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês. E para mim é um privilégio poder enviar estas palavras de saudação a todos vocês. Que Deus lhes abençoe grandemente.